Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 6, o versículo 48. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Nós devemos nos lembrar que os discípulos estavam em uma experiência equivalente. Antes, em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, eles estavam atravessando o mar e Jesus dormia dentro do barco. Eles ficaram com medo por causa das ondas, o barco parecia que ia naufragar e eles acordaram o Senhor. Nós vimos em que pese o fato de que Jesus estava dormindo dentro do barco, a sua palavra estava em ação, porque ele havia dito naquela oportunidade para atravessarem do outro lado. Então, os discípulos o que não fizeram foi discernir a presença de Deus dentro do barco, de forma que Jesus agora encaminha os discípulos de volta para o mar e fica em terra orando por eles. Na quarta vigília da noite, entre 13 e 6 horas da manhã, ele vem andando sobre as águas. Somente Deus poderia andar sobre as águas. O que o Senhor quer nos mostrar é que nós precisamos discernir a presença dele em nossas vidas. Jacó estava dormindo sobre uma pedra e ele estava no deserto e ele estava em fuga da casa do seu irmão, quando veio uma escada naquela noite, vindo do céu, tocando a terra, e ele, ao acordar, o Senhor que estava presente naquele lugar, disse assim a Jacó, em Gênesis capítulo 28, versículo 15, Eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até que cumpra eu aquilo que te hei referido. Ora, o que Deus falou acerca de nós? A trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiros, e nós os vivos seremos arrebatados nos ares, para estar para sempre com o Senhor. E Ele está conosco hoje, para garantir que assim será feito. Por isso, em Mateus 28, versículo 20 diz, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não só está conosco, como Ele também cuida de nós e faz com que todas as circunstâncias sejam moldadas para que nós possamos andar conforme a sua presença em nossas vidas. No Salmo de número 23, versículo 4, diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mas o Senhor se faz presente em nossa vida e Ele dimensiona as provas pelas quais temos que passar segundo as nossas forças. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentada além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós precisamos confiar em Deus e descansar em Deus. Está escrito na palavra do Senhor em Isaías, Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme no seu Deus. Quando você estiver andando em meio a uma prova, no meio do mar como estavam os discípulos, saiba que o Senhor está contigo. E ao andar nessa prova e você não souber o que fazer, olhar adiante e para trás e não perceber qual a dimensão dessa prova, apenas confie no Senhor. Não somos obrigados a entender tudo o que acontece conosco, mas precisamos confiar sempre. Não sabemos o que fazer, então vamos confiar. Em João, capítulo 14, versículo 16, o Senhor nos deu essa promessa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre.
Esta foi a promessa dada também a Abraão, que veio até nós. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito de Deus está conosco. Abraão recebeu esta promessa de que o Espírito viria sobre ele, quando, depois de libertar Ló, ele esteve com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma disse assim: leve os despojos contigo. E ele falou: não, eu não receberei nada da tua parte, para que depois você não diga, eu enriqueci Abraão. E depois que Abraão deu aquela palavra de fé diante do rei, ele ficou preocupado consigo mesmo, ele de certa forma ficou com medo, porque o rei era um grande poder naquela época, e ele estava ali, e ele podia sucumbir diante da opressão que o rei podia trazer sobre a vida dele. Mas naquele instante, Deus disse a ele em Gênesis capítulo 15, o versículo 1, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu servo, o teu galardão será sobremodo grande. Então, quando nós andamos com a presença de Deus sobre as nossas vidas. É como um foco de luz. À medida que vamos avançando, as trevas vão se dissipando, porque está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nunca podemos nos esquecer disso. O grande objetivo de Deus é habitar conosco, e Ele o faz de modo permanente todos os dias. E a promessa ao final é a mesma. Apocalipse capítulo 21, versículo 13. Então ouviu uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O Senhor está conosco em meio às provas, e podemos confiar que Ele não vai nos desamparar, antes fará cumprir tudo aquilo que Ele tem referido a nosso respeito. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.